Você já pensou em como pequenas histórias podem nos ensinar grandes lições? Hoje, vamos explorar a parábola do semeador. Essa parábola, encontrada no livro de Mateus, revela muito sobre nosso crescimento pessoal e espiritual. Jesus contou essa história para ensinar sobre como diferentes terrenos refletem nossas vidas e escolhas. A parábola ilustra que a receptividade às mensagens pode variar, dependendo das circunstâncias individuais. Compreender esse contexto nos ajuda a aplicar esses ensinamentos no nosso cotidiano, em momentos desafiadores. No próximo segmento, vamos aprofundar o significado de cada tipo de solo e as lições que podemos extrair. Jesus permanece com a multidão, observando as reações dos presentes ao conto do semeador. Ele decide explicar mais profundamente. Ele começa a descrever o primeiro tipo de solo, o caminho. Sementes que caem ali não conseguem germinar. Jesus fala sobre como a dureza do solo representa corações que não estão abertos a receber a verdade divina. A multidão escuta atenta, muitos se reconhecendo nesse solo infértil. Ouvem as implicações da falta de receptividade. Jesus então menciona o solo rochoso, onde as sementes crescem rapidamente, mas não têm raízes profundas. As pessoas começam a se perguntar em qual solo se encaixam. A autorreflexão provoca murmurinhos entre os ouvintes. Jesus então fala sobre o solo espinhoso, onde as sementes são sufocadas pelas preocupações e prazeres da vida. Ele menciona como estas distrações podem impedir o verdadeiro crescimento e a frutificação da fé. A multidão escuta, começando a compreender que suas próprias vidas refletem esses diferentes tipos de solo. Jesus finalmente apresenta o solo bom, onde as sementes crescem e produzem frutos em abundância. Com essa descrição, ele convida cada um a se considerar como um cultivador em suas próprias vidas. A multidão pondera sobre suas vidas, enquanto Jesus observa calmamente cada um. Ele prossegue sua explicação. Jesus inicia sua análise do primeiro solo, o caminho. Ele destaca sua dureza e falta de receptividade. Ele explica que as sementes que caem no caminho não conseguem penetrar e logo são consumidas. A multidão reflete. Alguns reconhecem momentos em que se sentiram inflexíveis às mensagens divinas. Em seguida, Jesus introduz o solo pedregoso. Ele narra sua superficialidade e como a alegria é passageira. Ele enfatiza que, sem raízes profundas, a planta seca quando chega o calor. Ouvindo isso, muitos se deram conta de suas próprias lutas espirituais e temporárias vitórias. Jesus então fala sobre os espinhos. Ele descreve como eles sufocam o crescimento das plantas. Ele menciona as preocupações e riquezas que podem desviar a atenção do que realmente importa. Os ouvintes observam ao seu redor, contemplando quais espinhos estão criando no solo de suas vidas. Finalmente, Jesus fala sobre a terra boa. Ele descreve como ela permite que as sementes prosperem. Ele menciona a colheita abundante que essa terra pode proporcionar, trazendo frutos para todos. Neste momento, a multidão se anima. Alguns sorriem, vislumbrando seu potencial de crescimento. Jesus, com um olhar encorajador, propõe que todos examinem como podem cultivar a terra boa. Ele sugere que cada um peça ajuda divina para tornar suas vidas mais férteis e produtivas. Nesse clima reflexivo, algumas pessoas começam a compartilhar seus próprios desafios espirituais. As histórias variam, mas todas se unem na busca por um solo mais fértil dentro de si mesmas. Jesus escuta atentamente, valorizando cada contribuição e incentivando a honestidade na jornada. Ele reafirma que o crescimento espiritual é um processo contínuo, com altos e baixos é natural. A multidão concorda, reconhecendo a importância de ser pacientes e persistentes em sua caminhada. Em meio à reflexão, uma jovem levanta a mão e faz uma pergunta sobre como iniciar essa transformação. Jesus sorri e responde que o primeiro passo é a intencionalidade de cultivar o que é bom. Ele conclui com uma mensagem de esperança, encorajando todos a se verem como jardineiros de suas almas. A multidão, repleta de novas perspectivas, se despede, levando consigo a determinação de cultivar. Após se despedirem, os seguidores se reúnem em pequenos grupos, discutindo as mensagens sobre o solo e sua própria vida. Um dos homens compartilha sua experiência de luta contra a dúvida, identificando-se com o solo pedregoso. Outro participante, tocado pela reflexão, se abre sobre como as preocupações do dia a dia têm limitado seu crescimento espiritual. Uma mulher, com um olhar esperançoso, sugere que começar a cultivar tempos de oração pode mudar suas experiências. O grupo se inspira, reconhecendo a força que a prática espiritual coletiva pode ter em suas vidas.
Um homem lembrará de momentos em que a palavra de Deus foi uma luz em sua escuridão, relembrando o solo fértil. As falas se tornam profundas e pessoais, cada um descobrindo novos insights sobre seu próprio coração. Após um tempo de reflexão, decidem criar um plano para cultivar as sementes da palavra em suas rotinas. Conversam sobre como tornar momentos diários em oportunidades de prática espiritual, identificando ações simples. Uma jovem sugere que a gratidão pode ser uma das primeiras sementes a serem plantadas em seus corações. Com cada nova ideia, a empolgação cresce e sentem-se mais determinados a cultivar suas vidas espirituais. Ao final do encontro, uma sensação de esperança e renovação os envolve, prontos para a jornada que os espera. Com a esperança renovada, cada um reflete sobre a parábola do semeador. A conversa flui, guiada por experiências envolventes. Um dos participantes menciona os desafios que enfrenta. Falar sobre isso traz um sentimento de união e compreensão mútua. Eles começam a traçar planos para cultivar a terra boa. Notam que pequenas ações podem fazer diferença em suas vidas. Um participante sugere um desafio: praticar a gratidão diariamente. A proposta gera entusiasmo e compromisso entre todos. À medida que compartilham suas expectativas, a confiança cresce. Eles percebem que a jornada é mais poderosa quando realizada em conjunto. O encontro se conclui com a certeza de que cada um pode ser um semeador. Juntos, eles fazem planos para se apoiar mutuamente.